Olá amigos, boa tarde, bom dia, boa noite, sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube, Vitor por Deus. E nós estamos aqui no terceiro episódio com o seu Jair Aguiar da Silva, que é um oráculo, é um griot, é uma memória, né? Uma memória de elefante, lembra de detalhes muito importantes da vida do Rio de Janeiro, né? Da vida da cidade, da vida da Lagoa Rodrigo de Freitas, né? Que era Sacopenemã, né? Os índios, né? Da vida e você, quando veio para o Rio, foi morar na Lagoa, na favela da Catacumba. E aí, a Catacumba, depois você descobriu. Como é que você descobriu que a Catacumba tinha uma... Foi pelo rádio, né? Você falou. Foi. Então conta pra gente isso. Porque quando nós viemos pra cá, e meu pai, e a gente não tinha rádio, não tinha luz, nem nada. A luz que era usada lá no morro, tinha uma pessoa que tinha um relógio de luz, e ele distribuía a luz para as pessoas que tinham lá, a gente pagava lá. E eu ficava em casa, garoto, não trabalhava, e eu comecei a ouvir o rádio, né? E o rádio falava sobre essa favela que era lá no Morro da Catacumba, né? Sei. Sobre a favela e do que era ali a Ponte da Saudade, onde tinha a concentração dos pajés. Os pajés ali, né? Dos índios ali. Congresso dos pajés. E também e ali era um cemitério que era dos escravos. Os indígenas e dos escravos. E também tem o quilombo ali, né? Lá na Rua Sacopã. Na Rua Sacopã, tem o quilombo. Que esse Sacopã também é um dos nomes de que eles chamavam Alagoas indígenas, né? Mas é isso, a memória vai sendo apagada, né? A memória dos povos, né? A memória das pessoas que moravam aqui, né? Dos primeiros residentes e dos residentes mais antigos, né? Que é o seu próprio caso, né? A favela da Catacumba é removida para Penha, né? Foi lá para Penha, lá para Quitungo. Mas o começo daquela favela, que ali tinha uma parte do morro que era onde morava um homem que chamava, todo mundo tratava de passarinheiro, porque ele gostava de passarinho, de outros animais. E ali ficou sendo o lado do passarinheiro. E do nosso lado, onde nós fomos morar, chamava a Catacumba, porque ali era o cemitério. E tinha, do outro lado, tinha uma área de matos, que tinha um senhor que tomava conta de lá, porque era o seu João Carvoeiro. Para que ninguém invadisse aquela área ali, para continuar a favela fazendo barraco ali. E tinha do outro lado daquela matinha, daquela área de mata, tinha que chamava Café Globo. Por quê? No Café Globo, porque tinha ali uma plantação de cafés. Olha. De café. E tinha uma pessoa que morava ali na rua Joana Angélica, eu acho, que diziam que era o dono daquele pedaço ali. Que as pessoas que moravam ali, tinha alguém que pagava até uma taxa a eles, né, ali. Porque aquele lugar começou a chamar Café Globo. Porque antigamente tinha o café, o pó de café, era Café Globo, né? Era deles? Dizia que era deles, né? A gente não ouvia falar isso. E eles moravam ali, aquela área também. Tinha uma parte que era mato também. Aquele não foi invadido. Ainda tem, né? Muito mato ali. Vai até Copacabana, né? Ali tinha. Lá atrás ali. Lá para o outro lado da... E tinha fantasma nessa comunidade? Você tinha fenômenos, manifestações paranormais? Né? Tinha pessoas que viram ali, vizinhos nossos, que viu que
Quando ele viu, ele ficou tão assustado que ele desmaiou. Pois é. É o senhor Manuel, que ele tratava o senhor Manuel. E ele, quando ele saiu para ir trabalhar, pensando que já era a hora de trabalhar, mas era uma meia-noite, essa hora assim. Sim. E ele, quando ia descendo o morro, ele viu uma mulher magra, mas ela não estava pisando, ela estava flutuando, subindo pelo morro, assim, andando, e com aquele feixe de lenha no ombro. E ele, com aquilo, ele se assustou. E ele caiu, ficou desmaiado, de susto, né? Encontraram com ele assim, e aí voltaram com ele em casa, e ele contou, quando ele melhorou do susto, contou o que ele viu, e que era justamente em frente à casa, diziam que aquilo ali tinha sido a capela do cemitério, né? Onde faziam os rituais funerários. Aonde nós morávamos. Você morou nessa casa quando chegou, né? Moramos nessa casa quando nós chegamos, quando nós viemos para um lado onde era chamado Passarinheiro, que a barraca era muito pequenininha. Tínhamos chegado lá do interior. Foi aí que começou, aí minha mãe, o meu pai, não sei quem, arrumou outra casa que a gente morava, que é onde era a única casa de tijolos que tinha, de telha, aquelas telhas de canal, que era a casa grande, que tinha muitos moradores, famílias que moravam nessa casa, e nós fomos morar lá. Depois de algum tempo, meu pai e minha mãe comprou um outro barraco, que era assim em frente, nós fomos morar lá, saímos daquela casa. Mas, e quando nós saímos de lá, daí uns dias aconteceu desse homem ver essa aparição. E um outro vizinho nosso, que era desse outro barraco que nós fomos morar, tinha um senhor, um cara que morava, chamava Manuel Tavares. Ele em frente à nossa casa, assim. E ele tinha uma namorada e ela ficava algumas horas lá na casa dele, chegou às 4 horas da noite e levava ela lá na rua. E quando ele voltou, ele viu um homem de branco, assim, na porta na casa da nossa casa. Eu aceito, por favor. Aí você estava falando do Manuel, né, seu Jair? Vai falar. Sim, quando que ele... que viu essa mulher flutuando, andando assim no caminho, mas não estava pisando no chão. Não tava... E ela tinha um feixe de lenha nas costas, sem mais confundir. Em frente, justamente, a casa que meu pai, nós morávamos, né? E ele, depois que encontraram com ele, e ele levaram ele para casa, e ele foi compor o que ele tinha visto, né? E o outro que morava lá em frente à nossa casa, também viu quando um homem estava no quintalzinho da nossa casa, aqui em frente à casa, no quintal. Aí ele parecia que estava batendo na porta lá de casa. E ele passou e foi lá embaixo levar a namorada dele. E quando ele voltou, tinha uma birosca lá perto, né? Aí, e esse homem estava encostado à birosca. Mas o homem não tinha cabeça. E ele levou um susto tão grande que ele saiu correndo, deu uma peitada na porta da casa dele, caiu para dentro de casa, com porta e tudo, e ficou ali estatelado. E aí os vizinhos, inclusive lá em casa também, que nós ouvimos, era um barulhão danado, foi saber o que aconteceu com o Manuel. E aí ele foi, depois de muito tempo, ele falou o que ele viu. Aí as pessoas saíram, foram lá na porta da birosca para ver o tal homem. Mas lá não tinha nada. Era um grupo que estava lá. E
depois disso, que tinha acontecido, antes, o meu tio, que morava na beira do caminho, ouviu aquele barulhão de cachorro passando na porta dele e estava aquele barulho de corrente tilintando. E ele chegou lá em casa, ele ia tomar café todo dia lá em casa, depois pegava a marmita, e quem morava era meu tio, né? Aí ia trabalhar. E ele chegou lá falando, contando para minha mãe o que ele tinha escutado durante a noite. Mas sendo que tinha um homem, o seu Pedro Sacramento, que morava lá, e ele trabalhava lá na igreja Nossa Senhora da Paz. E ele arrumou lá com o padre para fazer umas orações lá debaixo da mangueira que tinha em frente assim, na nossa casa, que era onde tinha um poço que nós ganhávamos água para jogar em casa, botar no vaso. E essa, assim, à tarde, assim, juntava uma porção de gente e fazia aquelas orações do padre ali. E dali, aquele negócio dos cachorros começar a correr no morro, latindo, parou. Ninguém mais se ouvia aquilo. Eu não posso assustar, por que os cachorros agora não correm mais? Porque começaram a fazer aquelas orações e eles não tinham mais. O exorcismo, ele fez um exorcismo, né, desse espírito que estava ali agitando os cachorros, o que fazia toda semana, né, era uma coisa regular, né, que todo mundo via. E aí a gente fica falando, né, a gente estava falando sobre isso, a origem desses fantasmas, né, que pode ser relacionado com a origem do território, do morro, né, da catacumba que era... E como eu estava dizendo sobre o negócio da caixa que tinha atrás da casa, ali, um dia eu fui ali, andando dela por lá, né? E abri a tampa da caixa, era uma caixa parecendo uma caixa d'água, do tamanho de uma caixa, mas feito de concreto. Aí eu puxei a caixa e vi lá dentro, no fundo, uma porção de ossos. Mas eu pensava, eu não sabia nada sobre aquilo, pensava que aquilo ali era ossos de boi, de alguém que botou ali. E nunca ninguém ficou sabendo o que era aquilo ali. Até hoje? Até hoje. Ninguém sabe. Mas quando a favela saiu, que aquele morro foi todo reformado e tudo, tiraram aquelas barracos e ficou limpo, fizeram ruas e tudo ali, aquela caixa continuou no mesmo lugar. Tá lá. Tá lá. E aquilo ali, depois que nós viemos sair de lá, que eu me casei, que vim para cá, meu pai saiu dali, eu, de vez em quando eu ia lá no morro e andava por lá, com saudade do lugar que é onde eu morei, né? E ali. E vi ainda aquela caixa. E lá, se eu for lá, vamos lá. Eu sei aonde que a caixa está. Porque o mato, e ela estava na divisa do morro com aquele mato, aquela matinha. E aquilo ali, o mato tomou conta daquilo ali. Aquela caixa não foi desfeita quando eles fizeram a reforma do morro, né? Pode ser um ossário, né? Um ossário do antigo cemitério. Com certeza. E ali não se sabe quando começou o cemitério também, né? Pode ser uma coisa muito antiga, né? E pode ser, a gente estava conversando sobre isso, pode ser um sítio arqueológico, né? Tem que identificar esses ossos, saber a idade disso, né? Ali a memória, né, seu Jair? A memória da comunidade, né? A memória das comunidades, dos grupos que viveram ali, né? Por quê? Fala. Eu indo lá, eu sei aonde morava o seu fulano e tal, o vizinho e tal, aonde era a minha casa, onde que eu tinha morado, tiraram a favela, mas a caixa ficou lá no lugar. E depois de muitos anos ali, que eu frequentava ali,
não sei quem foi que disse que tinha uma pessoa que morou naquele morro. E veio uma reportagem, eles eram mexicanos. Olha. Vieram cedo para fazer uma entrevista comigo. Aí, aqui é da Globo. Sei. Da Globo. Tem uma repórter da Globo que eu vejo quando vejo ela na Globo. O que é? Água. Aí eu me lembro que ela me entrevistou. Te entrevistou aqui nesse apartamento? Não, lá no morro. Eu fui lá para encontrar com eles, né? Ah, olha, teve isso. Teve. Não, essa entrevista foi da Globo. E teve outra que ia ter uma entrevista comigo de um pessoal de outro lugar. Universidade mexicana. Que ia encontrar comigo lá. Mas quando eu já estava morando lá no Rio das Pedras. Sei, sabe? aquela fase do Rio das Pedras, você falou, né? Aí, e eles chegaram muito cedo lá com todos aqueles equipamentos para fazer a filmagem, essas coisas todas. E quando eu cheguei lá, aí a pessoa que tinha me falado sobre isso, falou, não, eles já foram, porque esperaram você aí e você não veio. Aí, quer dizer, eu não dei essa entrevista aí. Não deu, né? Olha que coisa. Mas tá dando aqui, né? Tá vendo que a informação passa por um caminho ou pelo outro. Então teve reportagem da Rede Globo e teve reportagem de mexicanos sobre o passado da favela da Catacumba. O cara que falou, que me disse muito que eles eram uma equipe lá do México, que estava lá. É muito interessante isso, Jair. Chamaram para isso. Porque isso fala dessa coisa. E a gente estava falando que o Rio de Janeiro inteiro tem cemitérios indígenas, cemitérios de escravos, quilombos, né? Provavelmente a própria Praia do Pinto também era um aquilombamento, né, do Leblon, que no Leblon tinha um quilombo grande, né, que ficou, né, e que sobrevive na Praia do Pinto e que sobrevive na Cruzada São Sebastião, né? Afinal de contas, é as mesmas descendentes. Aqui, na Cruzada, depois que eu me casei, antigamente não tinha aquela revista O Cruzeiro. O Cruzeiro, lembro. Ali, aqui essa pedra, onde é o shopping. Onde é o shopping. Tinha um senhor que morava ali. Quando eu morava lá no morro, tinha os meus amigos garotos que moravam lá. Eles vinham aos domingos, ali a Praça do Jardim de Alá, tinha aquelas carrocinhas puxadas por cabritos, para poder brincar com as crianças ali. Eles vinham, o homem que morava ali, chamava o seu Tidiba, né? E ele era o dono daquilo ali. Dono da pedreira. Da pedreira. Porque aquilo ali, esse homem veio para o Rio em 1914. Veio servir o exército, ele era campista. Veio servir o exército junto com outro amigo dele, também que se tornaram amigos. Aqui, esse Leblon e por aí tudo, era mato. Era mato, né? Mato. Era ermo. E ele começou a comprar terrenos ali. Mas chegou uma época que ele não podia pagar os impostos daquela terra. E ele ficou nessa pedreira. Criou a família dele todinha. Tem os filhos dele, tem um que mora lá no Minhocão, que chama Pedro, tem um outro que chama Paulo, e tem um outro que agora eu não me lembro o nome dele. A família da pedreira. Né? Da pedreira. Quando fizeram a Cidade de Deus, aí vieram a ordem para tirar o pessoal daqui e levar para a Cidade de Deus. Mas quando começaram, disseram que ia tirar eles, sem saber que eles eram donos, porque nessa revista O Cruzeiro, não sei se era O Cruzeiro ou a Manchete que tinha, as páginas da coisa estavam ali, que era a escritura, o retrato da escritura dos terrenos que tinha conseguido, comprado aqui no Leblon, e aquela pedreira ficou. E aí, esse homem, que era amigo dele, que veio de Campos também, já era delegado, e ele quando vieram para tirar ele disse, não, isso aí é dele. E eles não conseguiram tirar ele. Não removeram. Não.
porque eles achavam que aquilo ali foi invadido por alguém que começou a fazer barraco ali. Sei. E ali... E removeram a Praia do Pinto nessa época também, né? Não, aí depois, muito tempo... Teve um incêndio, né? Aí eles... Foi remoção pelo fogo, né? Eles ficaram ali. Mas, com o decorrer do tempo, aquilo ficou, o seu Tidiba morreu. Sei. Ficou por conta do Paulo, que era o filho mais velho. Aí veio aquele negócio de pessoal querer fazer alguma coisa ali, né? Aí, mas eles deviam muitos impostos com aquilo ali. Tem um prédio ali do jornalista que também ainda pertencia àquele terreno. Sei. Que foi construído um prédio ali, mas assim dito pelo filho dele mesmo. Sei. Que ali tinha um matagal e eu gostava muito de passarinho. E a gente ia caçar passarinho ali. Sei. Eu, filho dele, muitos outros ali. Sei. E ele contou a história do pai dele. Aí que eles queriam tirar eles dali e para entrar num acordo para poder apanhar aquilo. E o prédio que foi feito lá, ali no jornalista, assim disse ele, Pedro, que aquilo ali estava interditado porque aquilo pertencia também ao terreno do pai dele. Aí ele disse que chamaram o pai dele, que dava lá um bocado de apartamento daquele prédio que foi construído num lugar que não era dele. Entendi. Aí, e eles, depois, começou a vender, a comprar esse terreno do shopping, que foi construído o shopping, né? Compraram dessa família. Aí o Raci disse... Reza a lenda, assim, reza a lenda. E disse um dos filhos dele, Sei. que é casado com a cunhada do meu primo. E eu fui na casa desse primo lá no Meia, e ele me trouxe de carro. Sei. E ele falou assim, Jair, sabe qual o dinheiro que me deram daquele terreno do meu pai? É esse carro aqui, eu trabalho com ele. Então, é o que deu para ele. Pagaram pouco. Compraram e pagaram. Foi dividido o que para todo mundo. Pra ele. E aí tem esse shopping. Né? E esse filho dele mais velho, assim, é dito por ele, que o Paulo, que levou a parte maior, que teve apartamento lá, não sei se é Madureira, não sei que arrumou uma coisa... Mas deram um cano, deram um cano na família da pedreira. Ou dividiu tanto que era... Isso foi dito pelo... É assim, você vê a história da comunidade, essa. Um dos herdeiros daquilo ali. Vai removendo, né? Vai tirando as pessoas na força bruta, né? Na força bruta. E vem a polícia, vem Botafogo, né? O senhor lembra bem quando teve incêndio daqui, da Praia do Pinto? Justamente. Foi uma época que eu tinha vindo para aqui, sim, que eu tinha me casado com a Carmen. Vim aqui. E aí eu vi aquele fogaréu ali, aquela gente ali, muita gente chorando ali. Aquele clima de catástrofe, né? E isso me fez lembrar também do senhor chegando lá na Catacumba durante um incêndio, né? Que o senhor viu o seu barraco caindo. Que o barraco do meu pai. Que coisa estranha, né? Porque Duas favelas incendiadas, assim, né? Lá na Catacumba, o incêndio começou numa Lamparina, né? Lá, você falou. Em querosene, né? Da Maria Coruja. Maria Coruja, né? Porque Maria Coruja é um personagem, tem que escrever Maria Coruja. Ela vendia querosene, né? E aqueles galões de querosene, quando eles tiravam, caía querosene no chão. Aí tinha muito incêndio, era madeira o piso, né? E aí ela mandou os filhos ver alguma coisa lá debaixo do assoalho. Eles levaram a lamparina. E lá a lamparina entrou, virou e começou a pegar fogo. Aí dali começou o fogo na favela. E tinham vários casos, Pasmado também pegou fogo, Morro Azul no Flamengo pegou fogo, né? Era uma epidemia de incêndios de favelas, de comunidade aqui no Rio, essa época, né?
Mas ainda deve ter muito incêndio nas comunidades sem coisa elétrica, né? Com coisa de acidente elétrico, né? Mas nessa época parece que era muito comum, né? É uma coisa que acontecia muito. E aí o senhor acompanhou a ida dos seus pais para Penha e a ida do pessoal daqui para a Cidade de Deus, para Vila Kennedy, como foi? Por quê? 69 é o ano do incêndio. Eu casei em 68. Olha aí. Aí quando... Você estava bem aqui mesmo, né? Já estava aqui. Aí quando eu via, eu estava trabalhando, né? Quando eu olhei de lá, do outro lado da lagoa, que eu olhei para o lado do morro, vi aquela fumaceira. Aí eu saí correndo, andando, e quando eu vi o pessoal, muitos que já vinham saindo de lá, senhoras, com a criança no colo, chorando, né? E eu, quando eu vou chegando perto, eu vi os carros do bombeiro cercados, tudo ali, com uma porta para ninguém passar. Que o fogo estava aberto lá, estamos lá para cima. Sim. E aí eu quis passar, mas ele disse, não pode passar não. E eu arrumei um outro caminho, que eu criado ali, sabia tudo qual era o caminho, e fui passando. E quando eu olhei assim, eu vi a casa do meu pai, estava já, foi a última que estava queimando, né? E queimou tudo. Mas nessa época, eu já tinha um barraco lá no morro, porque quando eu me casei, aí que morava aqui, o meu sogro morreu, e a minha sogra falou para mim assim, ó, você se casa e vem morar aqui comigo, né? E aquele barraco, quando houve um incêndio, foi justamente naquele mesmo período. Houve um incêndio, aí meu pai ficou sem o barraco, né? Sim. Pegou, jogou, ele foi morar lá no meu barraco. Sim. Que eu já tinha comprado móveis, quarto, tudo. Sim. Aí foi morar lá. E nessa época eu fiquei morando lá, não tinha me casado, né? Fiquei morando lá com eles. Quando veio que disseram que ia tirar a favela, que ia ser, e o pessoal começou a fazer a ficha, né, para os apartamentos lá do Penha, aí, e meu barraco era muito grande, e tinha uma vista muito bonita lá para o lado da lagoa. O pessoal que andava lá no morro para fazer a ficha, eles faziam descanso lá em casa. Aí dizia, olha que barraco bonito, que lugar bonito. Mas eles já estavam fazendo a ficha para o pessoal. E meu pai já estava morando lá, nesse lugar, nesse barraco, né? Aonde que era o barraco do meu pai, ficou para minha tia. Ela pegou aquele lugar que o governador deu madeira para reconstruir os barracos. Né? Aí minha tia ficou morando lá. De lá também pegou um apartamento lá na Penha. E nós ficamos, eu vim para cá e eles foram para lá, estão lá no apartamento. Mas meu pai e minha mãe já eram umas pessoas de idade. Sim. Na época que era para fazer a escritura, né, assinar lá, e aí eles não foram, porque já não tinha idade, né? E eu e a minha mulher fomos assinar. Ele, o apartamento ficou com o meu nome, né? Sim. Mas aí, esse apartamento está com a minha neta. Filha da Gilda. Pois é, que bom, isso é maravilhoso, né? Está lá, ela está morando lá, nesse lugar. Então essas memórias são importantes, né? Essas memórias é que dão a gente ter as nossas posses, as nossas coisas, né? De saber de onde a gente vem, para saber para onde a gente vai. Né? Porque eu acho assim, que todos nós temos que ter a família, saber de onde vieram, de quem são os pais, seus avós. Tem que saber. Tem que saber. Senão é levado. Senão vai embora. Da parte do meu pai, os meus avós, meu avô, era filho de português. Pois é, você falou. Foram para Minas Gerais? Eles foram para Minas, esse pessoal? Seu pai era mineiro, né? Não, mineiro de Cambuci, não era? Né?
não me lembro assim, quando ele falou de que lugar era. Mas ele não era de Cambuci, não, ele não tinha nascido em Cambuci. Aí ele conheceu a minha mãe, aí se casou. O outro, meu tio, que era irmão dele, também casou com a irmã da minha mãe. Quer dizer, foi as duas irmãs casaram, meu pai com a minha mãe. Agora, na parte da minha mãe, os meus avós, a minha avó era filha de índio. E não sei qual a tribo que ela é. Lá da região de Cambuci, provavelmente, só olhar isso. E meu avô era descendente de escravo, né? Veio da África, né? Era bem pertinho. Conforme eu disse a você, dos Maasai. O Maasai do Quênia. Achava que meu avô era descendente dos Maasai. Porque era... Eu vi o filme, eu vi aqueles homens assim, eu falei assim, é mais parecido mesmo com o meu avô. Ele que são um pessoal muito pretinho, aquele pretinho lisinho, sabe? E aquele narizinho fininho, parecendo até um beija-flor. E os Maasai era assim. E eu falei, caramba. Eles estão lá até hoje. Né? Eu falava assim, parece que meu avô deve ter vindo dessa tribo. Então você foi identificando essa origem africana, né? E foi se ligando com isso. Seu avô era africano e sua avó indígena. Como é o nome dele, você sabe? Lembra o nome Meu avô dele? chamava Cândido. Cândido Batista. Cândido Batista. E a sua avó? Minha avó chamava Eugênia. Maria da Conceição. E meu avô, na parte do meu pai, chamava Rosendo. Agora, a minha avó chamava Virgínia também. Que era, minha avó era, não sei se era da Bahia, não sei que era do norte. Do Nordeste. Do Nordeste. E essa turma foi parar em Cambuci, foi ali que eles se encontraram, onde você nasceu, né? Sua mãe tinha nascido em Cambuci também, né? Minha mãe tinha, a linhagem da mãe estava ali, né? Era dali. Em Minas Gerais. Aí o senhor acha que o senhor tem temperamento de mineiro? Não sei, eu sei que eu não sou aquele, eu sou tímido. Sabe? Tímido, né? Você sempre foi muito calmo, o senhor fala. Calmo. Né? Sempre calmo, nunca se entregou a impulsos violentos. Não, nunca briguei com ninguém, não tenho briga com coisa de rixa, de arranjar confusão, né? Ninguém. E seus pais eram assim também? Também eram calmos, pessoas calmas. Era muito rígido com a gente. Com a disciplina. Comigo, com a minha irmã, com meu irmão. O senhor apanhou quando era criança? Olha só, quando eu morava lá no interior, eu só levei umas pancadas, porque eu joguei uma pedra, tirei da parede assim, e joguei na cabeça, pegou na cabeça da minha irmã. Aí minha irmã, aí minha mãe pegou o facão, tem uma bainha. Ela tirou aquela bainha do facão e saiu correndo atrás de mim. Tinha assim um canavial assim, na frente da casa. Meu pai tinha cortado a cana para levar para o engenho para fazer rapadura. Aí aquelas palhas, eu que comecei a subir aquilo ali, aquelas palhas escorregavam, a minha mãe me deu mais lampada também. Foi só aquilo. É mesmo? Só uma vez? Só uma vez. Isso é incrível. Seus pais eram evoluídos. E meu pai nunca me deu um milho descalço aqui. Incrível. Meu pai também era muito calmo. Nessa geração sua, todo mundo apanhava. Até hoje muita gente apanha, né? As pessoas acham que... O senhor bateu nos seus filhos? Não. Também nunca bateu? Sempre teve isso como princípio. Nunca... Isso é incrível, é maravilhoso. Isso é eu acho que é uma pista da saúde, né? Como é que você tem um ambiente com saúde. Na família com saúde. E assim, de ter, se cuidar muito com a gente, pra gente não... Antigamente a gente saía, quando saía tinha que sair. Por volta de 9h30, 10 horas, tá em casa. Sei. Aqueles adultos que saíam,
levava uma carteira profissional assinada no bolso. Porque se a polícia viesse, ele mostrar que ele era trabalhador. Aí o cara olhava a mão. Se tivesse calo. Que tinha um delegado, um tal de Padilha, que ele olhava assim. Mas antigamente as calças, aquele que tinha a boca da calça se larga, assim, tudo bem, era o otário. E o outro que tinha calça de mocassino, mocassino assim, e sapato bico fino assim, aquele era vagabundo. Aí o Padilha olhava, você não é uma coisa. Um dia o cara estava até com carteira assinada, mas levava um papo, trabalhar, vagabundo. Que hora você estava aqui na rua essa hora? Era lei de vagabundagem, de perseguir o vagabundo, né? Tinha aí um policial que você me falou. Tudo bem? Vai. Que tinha, aí eu não sei qual era a delegacia, eu sei que aí esse policial, ali na Savera da Silveira, tinha uma linha de micro-ônibus de lotação, que ia dali até a Ponte da Saudade. Aí e chegava, o ponto final deles era ali na esquina de Copacabana com Savera da Silveira. Tinha o Bar Azul, aquele restaurante grande que tem ali, era um bar azul. E ali era a concentração do pessoal que queria e pegava o ônibus e ia para casa, né? Aí todo mundo está lá esperando o ônibus. Aí ele chegou, esse policial, chegou sozinho, falou assim, bateu no balcão e falou assim, a minha gaiola está vazia, está precisando de canário. Olha, cara, os caras, todo mundo caiu, todo mundo ficou lá no ponto do ônibus, esperando o ônibus, foi embora para casa, todo mundo. Era mais 10 horas, 10 e pouca. E eles prendiam sem muito motivo. Ele fazia se não tivesse documento, já ia preso, né? Mas ele estava sozinho, ele não estava acompanhado com outro, não. Aí falava, a minha gaiola está vazia. Está precisando de botar uns canários. E o senhor estava no bar? Eu estava lá também, eu fui lá para o lugar, para o ponto do ônibus, eu fui pegar para ir embora para casa. E era assim, porque a gente tinha medo de policial. Pois é. Tinha aquele respeito. Quando via um carro de polícia, ficava todo mundo assustado, assim, porque com medo. Não tinha arma também, como não, não hoje, tinha, não, né? ninguém andava Não armado. tinha droga também, não, né? Não tinha só fumo, né? O fumo da maconha. Lá no morro, tinha os caras que faziam esse negócio, né? Mas era o seguinte, tinha aquele respeito pelas pessoas idosas e pelas crianças. Por exemplo, se eles estivessem fumando o seu negócio, passasse uma pessoa mais velha, ele se escondia na mão e virava a cara para disfarçava. Porque eles tinham aquele respeito. E se tivesse uma criança perto deles, ele disse, sai daqui. Senão seu pai, eu conheço seu pai, sua mãe, a comunidade, né? No fundo sempre é, né? Porque todo mundo se conhece. Ele pode dizer que nós estamos botando você em mau caminho. Pois é. E era navalha, né? Seus contos têm sempre a navalha. Navalha, um punhal que andava. Era arma branca. Arma branca. Era o tempo da arma branca. E outra coisa que o senhor falou na outra entrevista também, que era a disputa era pela cafetinagem, né? Porque o cara que era cafetão. O malandro era malandro que era malandro. Era malandro, era agora. Ele andava de chinelo, aquele chapéu, dizia chapéu mangueiro, chapéu de aba larga assim, e era assim, porque ele tinha a mulher que ia sair e à noite, e ela que dava... Tem a peça do Chico Buarque, uma ópera do malandro, né? É. Que conta um pouco essa história. Porque... Que é Ielapa ali, né? Década de 60. Eles viviam disso, né? E de jogo de ronda. O que é jogo de ronda? Ronda de baralho, né? De baralho. O cara vivia assim, né? Fazia tipo cassino, né? E teve uma época que o cassino era legal aqui, né? Aí depois proibiram, né? O senhor não pegou cassino legal, não? Já pegou proibido, né? Década de 40 pra frente. O senhor veio pro Rio em 48? Foi em 48. 14 anos, né? 34, 40. Mas a vida era assim.
Era diferente, a gente vivia dessa maneira, era aquele regime. E a gente não se... E era mais calmo, né? Era. A cidade era menos cheia, né? Não tinha tanta loucura, não tinha tanta população de rua, só lembra? Não tinha, né? Nessa época, né? Lá no morro e outras favelas também. Às vezes os moleques, aqueles que em casa eles levavam uma surra e tal, aí fugia de casa. Sim. Aí ficava andando por aí. Aí o juizado de menor pegava ele e levava lá pro Funabem? Na Funabem. E aí o pai tinha que ir lá e assinar para levar o sem vergonha para casa. Porque eles ficavam lá, presos lá, na Funabem. Porque não podia. Aí tinha lá uma família, a mulher chamava Dona Anitta e o marido chamava Dom Manuel. Aí e ela ficava lá de cima gritando: Ricardo! Ô Dio! Seu sem vergonha, vem pra casa! Aí, quando chegava em casa, levava uma costa assim, aí tomava um banho para tirar aquela sujeira da rua, aí não saía mais de casa. E lá os garotos, naquela época, eles iam muito era para feira. Eu mesmo, fiz um carrinho e fui fazer carreto na feira. Eu trabalhei na feira. Trabalhou na feira no período. Fazendo carreto. Aí, e a gente ficava, a feira de segunda-feira, aqui no Bar 20, ficava ali na esquina, assim, esperando na feira. Aí aquela madame ia fazer compra, aí pegava a gente, ia para a gente levar as compras dela. Lá, na terça-feira, era lá na Joaquim Nabuco, em Copacabana também. E, acho que na quarta-feira ou quinta-feira, era lá no Domingos Ferreira. Também a gente frequentava lá. Tinha lá antigamente as barracas da feira, tinha aquelas barracas que vendiam arroz, feijão e banha, essas coisas todas. E era tipo mercado, né? Aquele português que era. E eles, teve uma barraca lá que me chamou para mim trabalhar com eles. As donas faziam as compras, deixavam lá, não precisava ela sair andando no meio da feira. Aí, e eu ia lá, pegava as compras e me dava o endereço, eu ia levar compra na casa delas lá. Era assim que eu vivi. E quando chegava no fim da feira, aí eu comprava aquelas, era banana, eram as coisas assim, e levava para casa, para minha casa, aí, né? E aquele dinheiro que eu ganhava, aí guardava, aí para dar para minha mãe. Aí, antigamente tinha a loja do Cal, né? Do Cal? Do Cal. Do Cal, né? Era na Constante Ramos, ali na esquina. Constante Ramos. E... aí você ia lá e comprava. Não, a minha mãe, eu já era querendo ser um rapaz. Minha mãe falou, vamos comprar mais roupa para você. Aí fomos lá na loja do Cal, compramos uma calça, short e tudo para mim, sabe? Eu andava tudo para Jorge. Aí já estava grande. E era assim a vida, sabe como é que é? E os garotos, tinha muitos que pegavam, eles iam para a feira para vender limão, alho, essas coisas assim. Esse negócio de botar aquelas coisas de botar louro, especiarias, né? Tempero. Não era negócio de roubar os outros, de pegar. Tinha uns que às vezes eles vinham para Copacabana e gostavam de furtar, sim. Aí ficava no bonde, aí encostava assim na zona, ia na bolsa e tirava o dinheiro. Batia a carteira. Batia a carteira, era assim. Lá tinha... Aí o senhor conhecia todo mundo na comunidade. Essas pessoas que se encaminharam assim para o crime, que o senhor viu, o senhor identifica alguma coisa? Eram pessoas que apanhavam, eram famílias que batiam? Né? Geralmente né? Tinha lá pessoas traumatizadas, né? O que era mais famoso lá para bater carteira,
batedor de carteira. A Libinha. E todo mundo sabe de tudo, é bom isso. O Zé da Vergonha, quer dizer, Zé tá da no livro. Zé da foi o guardião da Rosinha. Maria, Rosinha. Aí e tinha lá Maria da Penha, né? Um outro lá que era um baiano, que também era o garoto que fazia assim. Numa comunidade todo mundo sabe de tudo, né? Todo mundo se acompanha várias gerações, né? Então, porque na favela, antigamente, vinha esses caminhões de lá do Nordeste para trabalhar nas obras, aqueles paraibanos, baianos, assim. Mas eles não iam para o morro. Tinha essas casarões cortiço. Que eles moravam lá, porque eles não queriam ir para o morro. Não moravam no morro. Era muito pouco que às vezes se aventurava os nordestinos, né? Lá, hoje a Rocinha é praticamente nordestinos, né? Porque eles tinham medo do morro. Pois é. Eles não frequentavam o morro, né? Aí trabalhava na obra, às vezes dormia até na obra, comia lá. Mas no morro eles não moravam. Era discriminado. Era, porque lá, nós morávamos, tinha uma senhora que foi para lá, morar lá no morro. Ela era sozinha, tinha 2 filhas. E ela passou a ser passadeira de lavanderia. Trabalhou junto com a minha mãe, porque a minha mãe trabalhava na lavanderia, ela passador de roupa, né? E ela trabalhava lá também, na mesma lavanderia com a minha mãe, e era assim. E era muito amiga da gente lá em casa, né? Aí, lá no morro, os garotos do morro, aí os que eram criados lá no morro, chamavam os garotos, seu Paraíba, comedor de banana com o rapador. Aqui no Rio tem isso, né? De xingar de Paraíba, né? Tem uma coisa, aí pega na cabeça dos moleques, aí depois os meninos tinham medo dos outros lá no morro, era assim, depois foi acostumando e foram vindo outros assim, e se integraram no morro, né? E o senhor canta alguma música assim que faça lembrar a favela da Catacumba, sua não, aqui fazia parte da Catacumba. Não, que dizia alguma coisa da Catacumba, eu não... Tinha que compor uma música assim, mas alguma que fale da juventude, que você lembra pra cantar aqui pra gente documentar? Não, eu tenho alguma coisa que fala sobre o morro, negócio de morador do morro também. Vai, canta. Diz assim: Bento fez anos e para almoçar convidou. Ele me disse que ia matar um cabrito. Onde tem cabrito eu vou, ora se vou. Mas quando comes e bebem começou, no maior da cabritada a polícia e o dono do bicho chegou. Puseram a raça sem culpa no carro da rádio patrulha e levaram o coitado do cabrito e toda a bebida quebraram. Seu delegado, zangado, não queria ninguém dispensar. O patrão da Sebastiana, que foi no distrito, mandou me soltar, que ele foi no morro, aí o outro... É sua? Não. De quem é essa música? Não sei quem era, não. Mas eu lembro, né? Que a música tem a memória mais forte também, né? Aí tem um outro. Canta. Eu tenho um outro que dele. Sobre o negócio de uma peixe. Agora eu não me lembro assim. Mas canta que vem à cabeça. Qualquer música vem à cabeça, canta. Que vem assim. Que tá querendo entrar. Vai ter assim. O delegado mandou me chamar para eu estar de manhã na central. Eu fiquei surpreso e pus-me a pensar: ai meu Deus, será o que eu fiz de mal? Quando lá cheguei não podia falar. E o delegado gritou de uma vez: olha que sujeito, tu tem que casar ou tu vai direto pro xadrez. Então uma escurinha, mais pretinha que eu, gritou para todos que o filho era meu. Eu disse: não caso, nem vou à prisão, nem conheço essa escurinha, a assombração.
Mas o delegado disse, tu tem que casar, seu negão. Todo mundo repetia, tu tem que casar, mas graças a Deus eu não me casei. Por quê? Porque passava da hora. E eu acordei, ele estava dormindo, estava sonhando. Maravilhoso. Sabe de quem é essa música? Tá vendo? Mas é da juventude. Seu Jair, muito obrigado. Palmas. Muito bem, bravo. Muito bem, excelente. Maravilhoso. E vamos gravar a próxima na terça que vem lá na Catacumba? Sim. Vamos lá? Vamos lá. E a gente tenta localizar esse ossário? Vamos fazer uma aventura. Os lugares que eu andei. Episódio 4 vai ser lá na Catacumba. Então tá combinado. Eu venho aqui, ou a gente encontra em casa e a gente vai lá. Ou se não, se encontra lá. A gente vai de Uber, a gente vai de Uber. Eu peço Uber, a gente vai. Bravo, muito obrigado. Valeu. Muito bom.